E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos aqui com a continuação do vídeo, se o Goku venceria a Liga da Justiça. Mas hoje terá uma coisa meio especial, pois vamos falar de uma das batalhas mais famosas de todos os tempos. A impressionante, a assombrosa e a polêmica luta Goku versus Superman. Então já prepara aí o lencinho para limpar as lágrimas depois do resultado, pois eu só digo uma coisa, um vai surrar bastante o outro. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça aí de deixar um Kamehameha no like e soltar uma visão de calor no botão de se inscrever, para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal e sempre ficar por dentro aí das novidades. E também, se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional ou me xingar depois do resultado dessa luta, me chame lá no Discord ou no Instagram, porque vai ser bem legal. Mas enfim, vamos parar de enrolação aqui no começo, agora vamos para o vídeo! Mas primeiro vamos começar aqui pela ordem, e o membro da Liga da Justiça que vamos falar agora é sobre o Caçador de Marte. John Jones era um marciano verde que morava em Marte, mas após perder a sua família e vir para a Terra, ele viveu por um tempo escondido, se disfarçando como um ser humano. Porém, um dia ele se revelou um super-herói, o Caçador de Marte. O Caçador de Marte é extremamente poderoso. Ele possui atributos físicos em escalas muito altas, sendo capaz de lutar contra grandes pesos pesados da DC, e ele até mesmo já aguentou por um tempo lutar contra o Superboy Prime. Para se ter uma ideia do tamanho do seu poder, ele já foi capaz de aguentar a energia da totalidade, sendo que esse poder já foi descrito como um universo de poder. Mas Caçador de Marte não possui só atributos físicos, ele pode manipular o seu corpo molecularmente, alterando a estrutura dele ou até a composição. Ele pode se fundir com o ambiente e, é claro, ele tem o seu poder mais conhecido e o mais poderoso também, que é o seu poder mental. Ele possui uma telepatia em uma escala absurda. Seu poder mental é tão absurdo que ele pode afetar até mesmo entidades cósmicas a nível espectro. E não só isso, pois com a sua telepatia ele é capaz de criar projeções mentais, espaços mentais. Ele é capaz de desligar a mente das pessoas, jogar a mente das pessoas para o fluxo do inconsciente coletivo. Ele pode torturar alguém mentalmente, acessar memórias e muito mais. Então aqui contra o Goku, no questão de atributos físicos, se os dois ficassem apenas nisso, o Caçador de Marte ficaria uma situação bem feia. O Goku possui atributos físicos maiores e por causa de ser um grande artista marcial e provavelmente um dos maiores dos animes, ele conseguiria lidar bem com o Caçador de Marte na batalha, podendo usar a própria força dele contra ele mesmo, ou tentando debilitar bastante o Caçador de Marte. É claro que ele poderia alterar a composição do corpo dele para algo como borracha, por exemplo, ou alguma coisa que não tome tanto dano físico, mas o Goku ainda possui o Hakai, e por ter um poder superior, sim, o Caçador de Marte seria apagado da existência pelo Hakai. Mas, é claro que isso só aconteceria se ficasse no campo da batalha física. Porém, a partir do momento que o Caçador de Marte usasse o seu poder mental, a luta estaria acabada para o Saiyajin. O Caçador de Marte pode simplesmente acessar as memórias do Goku e ver as fraquezas dele, como por exemplo que ele não pode respirar no espaço, e assim ele pode jogar o Goku lá, ou até mesmo atrair o Goku para o espaço. Ou, se ele quiser realmente acabar com essa luta logo, ele pode simplesmente desligar a mente do Goku ou jogar ela para o fluxo do inconsciente coletivo. E assim o Goku teria sua mente expandida até o infinito, basicamente. Ele colapsaria. Então o Caçador de Marte finalmente é o primeiro membro da Liga da Justiça que teria mais chance de vencer o Saiyajin. Mas essa não seria uma batalha nem um pouco fácil. E agora vamos falar sobre o velocista escarlate, Flash. Barry Allen era um garoto órfão que vivia sua vida normalmente, mas após ser atingido por um raio e por outros produtos químicos, ele ganhou poderes e, tendo acesso à força de aceleração, ele se tornou o super-herói mais rápido vivo, o Flash. Flash é uma questão um pouco interessante. O seu poder base é basicamente super velocidade, onde, por ter um contato com a Speed Force, que é o poder do movimento na DC, ele consegue acelerar o seu corpo a velocidades extremas, e assim ele tem acesso a poderes e atributos físicos
imensos. Muitos sabem que o Flash é forte, pois ele é conhecido por ter o seu famoso soco de massa infinita, mas alguns podem não saber o quão forte é o Flash, já que sua força é realmente gigantesca. O Flash já foi capaz de socar o Anti-Monitor entre vários universos. Além de, claro, quando o Flash tá sério e usando toda a sua velocidade, ele simplesmente humilha vários membros da Liga da Justiça e alguns outros vilões. Mas vamos falar aqui do que realmente importa, a velocidade do Flash. O Flash tem uma velocidade simplesmente incalculável. Ele está acima de conceitos como espaço e tempo, e quando ele realmente se solta, ele se torna o ser mais rápido vivo, estando além de qualquer medida comum de velocidade. Além também do seu poder, Flash pode acelerar suas moléculas para atacar o seu inimigo por dentro. Ele pode colapsar a mente do seu inimigo com a sua velocidade. E claro, se nada disso resolver a situação, ele pode levar o inimigo para dentro da Speed Force, onde o Flash se torna basicamente um deus. Então aqui contra o Goku, analisar atributos físicos seria meio inútil. Talvez o Goku seja superior em questões como resistência, força, poder, mas a velocidade do Flash está num patamar tão grande que a verdade é que isso seria completamente inútil. O Goku não poderia sequer ver ou tocar no Flash, e nem com o instinto superior isso resolveria, já que apesar da percepção absurda do instinto superior e do tempo de reação que é praticamente zero, o Goku nunca demonstrou ser capaz de desviar de algo nesse nível. Na verdade, muito pelo contrário, o Goku já foi acertado diversas vezes no instinto superior por níveis muito acima do dele. Então contra o Flash não seria diferente. O Flash poderia vibrar as moléculas para atacar o Goku por dentro. E apesar de sim, os Saiyajins terem resistência interna bem alta, eles não são capazes de resistir a danos fatais. Então se o Flash conseguisse destruir algum órgão interno do Goku, ou até mesmo algo muito vital como o coração, o Goku morreria instantaneamente. E claro, o Flash poderia simplesmente levar o Goku para Speed Force, onde a luta acabaria instantaneamente. Então o Flash é novamente mais um membro que aqui venceria o Goku. E agora vamos falar dele, o membro mais poderoso da tropa dos Lanternas Verdes, o Lanterna Verde. Hal Jordan era, como a maioria dos outros que eu falei aqui, um ser humano normal. Mas, após encontrar o anel da tropa dos Lanternas Verdes, ele ganhou um poder nunca antes visto. E assim ele se tornou não só um membro da tropa dos Lanternas, mas futuramente o membro mais poderoso da tropa dos Lanternas Verdes. Ele é extremamente poderoso. A tropa dos Lanternas Verdes é uma equipe que é chamada para enfrentar as maiores ameaças do universo e seres que estão realmente causando uma destruição em grande escala. Porém, o Lanterna Verde Hal Jordan é aquele que é chamado para enfrentar ameaças que nem a tropa dos Lanternas Verdes é capaz de lidar. Com o poder do anel, ele é capaz de criar construtos de energia, rajadas de energia e qualquer objeto que ele seja capaz de imaginar. E quanto mais detalhada for a sua imaginação, melhor e mais útil será a criação feita pelo poder do anel. Mas uma coisa que poucos sabem é que os Lanternas Verdes não simplesmente criam as coisas, já que eles podem simular o efeito daquilo que eles imaginam. Como, por exemplo, vamos supor que eles criem uma cápsula de gravidade. Eles não vão simplesmente criar uma coisa e deixar aquela estrutura ali. Não. Eles podem realmente simular altas gravidades dentro disso. Então esse poder é muito mais versátil do que pode se imaginar. Além disso, o Lanterna Verde também pode desevoluir biologicamente a escala evolutiva de algo. Mas indo aqui de fato para o seu poder, ele é extremamente poderoso. Ele já foi capaz de voar por todo o universo na velocidade de um pensamento. Além disso, para se ter uma ideia do nível do Hal Jordan, mesmo sendo um portador da entidade Ion, que é a entidade que dá energia ao poder da força de vontade, ele é capaz de enfrentar outras entidades que regem outras forças de outras tropas de lanternas, como por exemplo o Parallax. Então essa batalha aqui seria bem interessante. Na questão de atributos físicos, Goku é mais forte e mais resistente, e a velocidade deles está relativamente igual. Talvez com o Lanterna Verde seja um pouco mais rápido, mas o poder do Lanterna Verde é muito superior e ele possui também habilidades bem apelonas. Lanterna Verde poderia manter distância do Goku criando construtos extremamente poderosos que dariam muito trabalho para serem quebrados. Claro que se ele ficasse tomando o golpe, ele eventualmente cairia alguma hora, mas o Goku também, se tomasse uma rajada de energia em cheio, ele provavelmente cairia. Mas Lanterna Verde tem outras formas de vencer. Como eu falei, ele poderia diminuir a escala evolutiva do Goku, fazendo com que ele virasse um Saiyajin do passado, que é extremamente fraco comparado ao poder do Hal Jordan. Ou até mesmo ele poderia criar algo que simulasse coisas que fazem efeito no Goku e poderiam prejudicá-lo, como toxinas, radiação,
ou até mesmo prender o Goku dentro de um cubo que simulasse o vácuo do espaço. E assim o Goku também morreria, com o Lanterna Verde sendo aqui mais um membro que novamente venceria o Goku e vingaria os outros membros caídos do vídeo anterior. Chegamos no homem, o escoteiro azul, Superman. Kal-El é um kryptoniano nascido em Krypton, mas como o planeta iria ser destruído, os seus pais o enviaram para a Terra, onde com a energia do Sol amarelo ele se tornaria um deus. E ao chegar na Terra, ele foi encontrado pela família Kent, e assim ele foi renomeado como Clark Kent. Mas após descobrir seus poderes e perceber que ele traria esperança ao mundo, ele se tornou o Homem de Aço, Superman. Superman é simplesmente o membro mais forte da Liga da Justiça e o super-herói mais poderoso que existe em todo o multiverso, pelo menos nas versões bases. Superman tem um nível de poder realmente insano. Ele enfrenta desde criaturas e aliens extremamente poderosos, que até então não foram parados por ninguém, a até mesmo deuses e entidades. Mas ele tem muitos feitos práticos que demonstram o porquê que o Superman é imparável. Superman já foi capaz de sustentar todo o peso do universo em seus ombros. Além disso, ele já foi capaz de tremer a Zona Fantasma. A Zona Fantasma é uma estrutura infinita, e além de ser infinita, ela é uma estrutura da esfera dos deuses, sendo que uma única partícula da esfera dos deuses é maior que o multiverso da DC. Então agora imagine uma estrutura infinita deste lugar. E o Superman, na base da força, é capaz de tremer um local assim. A velocidade do Superman também é insana. Ele voa a distâncias universais como se não fosse nada. E na base da velocidade, ele já voou do multiverso até a esfera dos deuses. Ou seja, ele basicamente atravessou todo o multiverso da DC até uma outra estrutura dimensional. E também na base da velocidade, ele já saiu da Muralha da Fonte, sendo que lá é descrito como um lugar infinito e sem direção. Superman também possui muitos poderes. Ele tem o seu sopro congelante, sua visão de calor, seu super sopro. Ele tem a visão microscópica, macroscópica. Ele tem o Torquasme Hal, Torquasme Vol, que são estilos de luta kryptoniano, que podem ser usados tanto em combate físico quanto em projeções mentais. Superman é imune a basicamente qualquer coisa, sendo afetado apenas por magia, e ainda tem que ser uma magia em alta escala, já que diferente do que muitos pensam, não é qualquer magia azia que derruba o Superman. E claro, ele tem a sua fraqueza, que é a Kryptonita, mas mesmo a Kryptonita também não é algo que deixa o Superman fraco instantaneamente, pois mesmo com um cinturão de Kryptonita, o Superman já foi capaz de lutar contra o Superboy Prime, o que demonstra que o nível dele não é brincadeira. Então vamos aqui para a luta. E eu acredito que o resultado já seja meio óbvio. Superman é superior em literalmente tudo ao Goku, e não é pouco superior não. O Superman é muito superior em todos os atributos. Ele é muito mais forte, muito mais rápido, muito mais resistente, e ele é imune a basicamente qualquer coisa que o Goku possa fazer. O Hakai não funcionaria nessa luta, pois a diferença de atributos é muito grande, e ela basicamente seria decidida na porradaria. Muitos podem afirmar que o Goku, por ser um grande artista marcial e ter um conhecimento imenso, ele conseguiria lidar com a enorme força do Superman. Mas a verdade é que não. O Superman também é um grande artista marcial, e já aprendeu formas de combates extremamente diferentes, já sendo treinado até mesmo pelo Batman. Não estou dizendo que o Superman é tão bom contra o Goku nesse quesito, o que quero dizer é que ele não faria feio, e não cairia em qualquer truque marcial que o Goku tentasse usar. Então, se o Superman estivesse com a sua moral ativa, essa seria uma batalha bem interessante, mas a partir do momento que o Superman parasse de brincar, ele simplesmente acertaria o Goku com um nível muito além do que o Goku poderia resistir, e assim a luta acabaria. Mas antes do vídeo acabar, eu só queria fazer aqui algumas menções honrosas, que no caso eu queria citar 3 membros da Liga da Justiça que o Goku perderia e 3 que ele venceria, que são membros mais secundários, que eventualmente podem aparecer em uma outra HQ, animação, como uma formação da Liga da Justiça um pouco mais diferente, mas não são membros que são tão regulares como os que eu utilizei para fazer esses 2 vídeos. E 3 membros da Liga da Justiça que o Goku venceria são Mulher Gavião, Zatanna e Besouro Azul. Agora, outros 3 membros da Liga da Justiça que o Goku não venceria são Nuclear, Capitão Átomo e Senhor Destino. Que esses 2 a luta seria tão feia quanto a luta contra o Superman. Mas depois dessas menções honrosas, é isso.
Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E digam aí se vocês concordam, se vocês acham que esses membros da Liga da Justiça venceriam o Goku. Se você acha que ele venceria algum deles, ou se venceria todos até, pode deixar aí suas opiniões nos comentários que não tem problema. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos como Jornada de Batalha, Top 5, curiosidades e muito mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos bater aí 500 ou até 1000 inscritos antes do final do ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me adicione no Discord. Então é isso, até a próxima e tchau!